Jaime Moraes es doctor en educación, con maestría en estudios lingüísticos, licenciado en letras portugués y en pedagogía. Trabaja actualmente en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Como sabéis, son nuestros parceiros, nuestros socios del proyecto de cuentos capixabas, de cuentos de Espíritu Santo. Y es contador de historias, escritor, músico. Ha publicado varios títulos de ficción para niños y jóvenes sobre literatura y narración, también para profesores. Ha realizado viajes por todo el estado de Espíritu Santo en Brasil, recopilando historias de narradores y narradoras tradicionales y coordina el proyecto de extensión Narrativas de Nuestra Tierra, entre palabras, voces e imágenes, que es el proyecto hermano del proyecto en el que estáis vosotros metidos o que os he pedido muy encarecidamente que participéis, que es la parte de crear recursos didácticos a partir de los cuentos dentro del proyecto TALIS, que como sabéis coordina Elias Eleuterio, fundó María Alcantuz, bueno, que es un proyecto que tiene su sede en Magisterio y del que yo también formo parte. Así que sin más dilación, Fabiano, puedes conectar tu micro para que te oigamos y me pongo a compartir también las diapositivas que me mandaste, si te parece, y así tú porque con Kiria descubrimos, Kiria que es su colega también de la Universidad Federal de Espíritu Santo, descubrimos que ella se sentía más cómoda si yo compartía las diapositivas y así, vale, aquí voy a compartir esto ahora, y así ella podía ver a la gente que tiene la cámara conectada, estar atenta al chat, etcétera. ¿Lo veis, verdad? Vale, pues le paso la palabra al profesor Fabiano y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bom dia, como estão? Eu estou aqui falando português, não. Infelizmente, estou afastado do espanhol, estou aprendendo italiano e bloqueei o espanhol da minha vida. Eu confesso que tentei falar em espanhol, mas as palavras elas caminham para o italiano o tempo todo. É, eu tentei por muitas vezes, eu escuto muito bem e, enfim, leio, mas não estou conseguindo formar as frases com tanta facilidade. Vocês imaginam que entendam desse processo melhor do que eu. Por isso peço desculpas por falar em português. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem me perguntar, certo? E espero que estejam entendendo como é que está para vocês, nesse ritmo, nesta velocidade. Tudo bem? Sim. ¿Ves el Bom, chat? ¿Ves el chat, profesor Fabiano? Por si los alumnos hacen algún comentario para que lo leas tú, porque yo como estoy con las diapositivas, estoy de DJ, quizá no lo vea. ótimo. É possível colocar no modo apresentação, Ana, Sí. Ah, no lo tienes do en slide, presentación. Entonces que es que aí, estoy mas compartiendo. Voy a parar de compartir, es que creo que no he compartido la pantalla correcta. A ver, não, vuelvo. estava certo, mas colocando no modo apresentação aparece a tela inteira, não fica aquela Pues telinha entonces do no lado. estabas. Entonces no É, estaba en el correcto, ahora sí que lo tengo correcto. Es que estoy en el modo presentación, según la pantalla que comparto, se ve en pequeñito o se ve en perfeito. grande. ¿Ahora lo veis en grande? Ótimo, perfeito. Bom, Perfecto. ah, recuperação, compilação, difusão da literatura oral com fins didáticos, o projeto Tales Contos Capixabas. Capixabas é um termo que nós usamos, um termo indígena, que quer dizer plantação de maíz, certo? Roça de milho, e que diz respeito a tudo que é do Espírito Santo, a tudo que é feito no estado do Espírito Santo. Este mapa é um mapa do período imperial, da nossa antiga província, que agora é chamada de Estado. Então, pode passar o slide, por favor. Vamos ter uma ideia desse Estado no contexto do Brasil, certo? O mapa à direita e acima nos mostra o país, e esse pontinho, essa pequena marca vermelha é o estado do Espírito Santo. Alguns dados atuais. Ele fica na região sudeste, que é a mais desenvolvida do Brasil. Fica entre três estados gigantes: São Paulo, estado do Rio de Janeiro, também gigante, e Minas Gerais, que é um estado muito desenvolvido. É um estado de origem rural, um estado
um tanto pequeno no seu desenvolvimento e que fica entre grandes estados, inclusive entre também o estado da Bahia, que já é no Nordeste, na região Nordeste, mas que fica acima, que também é bem grande, desenvolvida, com uma história reconhecida. A área do Espírito Santo é metade da área de Portugal, para que vocês tenham uma ideia, certo? Para nós é um estado muito pequeno, dentro da dimensão do Brasil, mas é grande, né? Se a gente for parar para pensar em termos, né? É um estado grande. A formação, vamos dizer assim, historicamente falando, do que nós conhecemos agora, do que é o estado do Espírito Santo agora, com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou, sobretudo para os povos indígenas, povos originários, certo? Os povos, vários povos, pessoas, né, dos povos africanos foram trazidos e escravizados e hoje existem no nosso estado, além de alguns povos indígenas, existem também povos quilombolas. Este termo se refere a pessoas que foram escravizadas e que, lutando contra a escravidão em um determinado momento, fugiram e buscaram outros caminhos e constituíram comunidades para viver, plantar e desenvolver a sua cultura. Alguns outros povos, depois do término, do final da escravização, também formaram quilombos que existem no nosso estado até hoje, comunidades quilombolas. E ainda os imigrantes que vieram em grande quantidade, sobretudo no final da escravização. 1888 foi o final da escravização no Brasil, foi tardia, foi um dos últimos países a finalizar esse processo cruel. E os imigrantes começaram a vir justamente para substituir a mão de obra do escravizado. Então, a Itália veio em grande quantidade para o Espírito Santo, pessoas da Itália, da Alemanha, inclusive os pomeranos, que ainda falam pomerano aqui, e a Polônia também, temos algumas colônias menores e maiores polonesas aqui, de vários outros lugares, mas estes países constituíram colônias maiores, algumas nesse mapa da esquerda, esquerda para cá, esquerda. É possível ver aqui as bandeiras dos lugares onde se constituem, enfim, colônias ou cidades de origens italiana, alemã e polonesa. Um litoral de 400 quilômetros, muitas praias. No mapa da esquerda é possível ver um rio que corta ao meio o estado do Espírito Santo, é o Rio Doce, certo? A cidade de Linhares possui muitas lagoas, uma delas é a maior lagoa em volume de água do Brasil, que é a Juparanã. Tem ainda a Lagoa das Palmas, que é a lagoa natural mais profunda do Brasil. Temos o manguezal, eu não sei como se chama o manguezal aí, Ana. Como seria o mangue, o manguezal, aquele pântano, palude, marítimo, teria algum termo equivalente? É um ecossistema litorâneo, onde vivem os cangrejos e outros animais, na beira do mar, mas é geralmente próximo aos rios, e tem uma água um pouco doce, um pouco salgada, formada por sedimentos. Enfim, o maior manguezal da América Latina fica em Vitória, que é onde eu vivo hoje, a nossa capital. Manglar, Dentre as... Como é? manglar. Manglar. También leo aquí manguezal, no sé, Ah, manglar, pero manglares, sí, manglares, más lo he oído más, mas manglar. não existem aí, não é? Os manguezais. Não, certo. Então, dentre as montanhas, no mapa nós podemos ver bem à esquerda, nós temos o Pico do Caparaó, o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, que por muitos anos foi considerado o mais alto do Brasil. Só há pouco tempo atrás foram descobertos dois mais altos na região amazônica.
mas ele tem 2.890 metros de altitude. Então, nós temos montanhas muito altas, nós temos uma região montanhosa que abriga, inclusive, um dos pontos mais altos do nosso país, o terceiro mais alto. Pode passar, por favor? Algumas imagens. Para vocês terem uma ideia do manguezal, figura 1, esse pássaro que tem uma cuchara, um bico em formato de cuchara. Este é o manguezal, é o ecossistema manguezal. 2, nós temos as falésias, formações de arenito na beira das praias. 3, as dunas de Itaúnas, a areia cobriu uma cidade. Debaixo dessa areia havia ou há uma cidade que foi coberta pela areia. 4, o Convento da Penha, um dos mais antigos conventos do Brasil, inclusive, que fica aqui próximo à Vitória, em Vila Velha. 5, o Buda, um monumento mais recente, ele é o maior Buda do Ocidente, a maior estátua de Buda do Ocidente. Fica no primeiro mosteiro Zen da América Latina, que fica aqui no Espírito Santo. 6, o Rio Doce, para terem uma ideia da largura deste rio, Rio Doce, como é amplo. 7, algumas praias de Guarapari. 8, um pedacinho da Grande Lagoa Juparanã. 9, uma das montanhas com uma forma bem peculiar, ela se chama o Frade e a Freira, justamente por se parecerem com o frade e uma freira, e é parte de uma lenda, inclusive. 10, o Pico da Bandeira, que fica no Caparaó, certo? Que é o ponto mais alto do Espírito Santo e o terceiro mais alto do Brasil. Pode passar para virmos agora sobre a cultura, um pouco. Isso é só para termos uma ideia da dimensão. Número 1, eu estou ali tocando tambor de Congo numa manifestação, é uma festa do Congo. Congo é um ritmo e, ao mesmo tempo, uma manifestação cultural de origem africana, certo? No 2, nós temos também o Congo com um personagem que é o João Bananeira, parte das lendas também, certo? Retrata o modo como um escravizado fazia para participar das festas de Congo, ele se mascarava para que pudesse participar sem ser reconhecido, e até hoje virou uma tradição. Essas pessoas fantasiadas de João Bananeira, elas tocam a casaca, que é um instrumento com uma cabeça e que se toca friccionando como este som, certo? Casaca é um dos instrumentos do Congo. 3, a arte indígena. Temos aqui povos indígenas, e esse é um desses povos, os Tupiniquim e os Guarani, possuem suas aldeias aqui, suas comunidades. 4 é o Caxambu, uma outra manifestação, e dessa vez cultural e muito religiosa, de origem africana. 5, a polenta dos italianos, que até hoje é bem tradicional entre os grupos italianos do estado. 6, a nossa torta capixaba, um dos pratos que vai estar nas nossas histórias. 7, um tocador de concertina pomerano, de origem alemã. 8, a paneleira, uma paneleira que faz as panelas de barro, que são tradicionais do estado, ainda com a tecnologia indígena, certo? 9, as panelas de barro com outro prato típico daqui, que é a moqueca, feita de peixe, servida com arroz, farofa, que é a farinha de mandioca, mani, com uma outra panela com pirão, que é o caldo do peixe com a farinha. E o 10, este homem deitado, ele está caçando, vamos dizer assim, caranguejos. Ele é um catador de caranguejo.
cangrejo. Ele enfia o braço em um buraco fundo, pega os caranguejos que serão vendidos para serem. Este é o manguezal, ele está deitado no solo do manguezal, do mangue, certo? Podemos passar adiante agora para falarmos deste projeto Tales Contos Capixabas, Contos do Espírito Santo, que é muito mais do que praias e montanhas. Temos muitas praias, temos grandes montanhas e, como vocês viram, temos muito mais do que isso. O projeto de extensão que surgiu depois da conversa, que foi um presente com a professora Ana, a quem eu agradeço imensamente pelo convite, agradeço a vocês pela presença e agradeço à Universidade de Valência, ao Projeto Tales, por esta acolhida, e neste momento eu faço este agradecimento e, ao mesmo tempo, quero dizer a vocês que me solidarizo com toda a situação e estamos aqui desse modo online, infelizmente não é por uma boa razão, eu sei disso, mas que esse momento seja um bom momento, seja um bom encontro e que a gente possa fazer deste nosso momento um bom encontro de culturas e é por isso que nesse momento eu agradeço pela acolhida e ao mesmo tempo por essa possibilidade de diálogo, tá? Muito obrigado, professora Ana. Projeto Tales, que agora é citado, porque tudo isso começou, eu apresentei o nosso Estado. E agora eu vou dizer o que foi que aconteceu. A professora Ana veio ao Brasil no ano passado, eu a assisti num evento organizado pela professora Kíria, e então, a partir de conversas iniciais, surgiu o projeto de extensão Narrativas da Nossa Terra entre Palavras, Vozes e Imagens, para a escrita de contos que o projeto Tales já faz há bastante tempo e tem uma grande produção com contos do Espírito Santo. Então, o trabalho começou com as buscas das fontes. As fontes principais, nós temos estes livros que estão apresentados aí, e que aqui estão alguns deles, certo? Algumas outras fontes, jornais antigos, reportagens, documentários e até mesmo histórias escutadas. Eu viajei, como a professora Ana me apresentou e informou, eu viajei pelo estado nos anos de 2001 e 2002 e essas histórias coletadas, elas não estão todas as gravações, mas as principais lendas estão inteiras, na íntegra, no meu canal do YouTube, Escritor Fabiano Moraes, nesta playlist, Lendas do Espírito Santo. Eu colocava a minha mochila da minha bolsa, come si chiama no, come, oh, já estou falando italiano, como se chama la mochila, eu não me lembro. Mas, Mochila. mochila, então. A mochila levava a minha água, papel para anotações, gravador para gravar as histórias e fiz grande parte desse percurso a pé. Essa é uma das fotos daquele tempo. Mas como recontar este material precioso? Em primeiro lugar, eu recorri a todo o know-how do projeto Tales. Assisti a todos os vídeos, escutamos aqui a professora Ana, vi tudo que eu podia do projeto Tales, li as histórias e, ao mesmo tempo, nós temos a nossa realidade e o nosso grupo que se formava. Então, a partir disso, o nosso percurso tomou por base fundamentos de produção dessas histórias e, ao mesmo tempo, de pesquisas. Eu gostaria de ler agora um poema de um grande poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão acompanhar a tradução, mas eu vou ler em português, certo? Então, pode passar, por favor. E aí, à medida que eu passar daquela parte final, pode virar a página, tá bom, Ana? Obrigado. Vamos lá. A professora Ana vai passando enquanto eu leio aqui o nosso poema
Procura da poesia. É importante que a gente tenha em mente que Carlos Drummond ele tem aí um tratado, praticamente um tratado poético, uma metapoesia, e ele trata, em primeiro lugar, do que não é poesia. Depois, ele nos diz sobre essa procura da poesia. Como se dá esta procura da poesia? Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, este excelente, completo e confortável corpo tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia, que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto, contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas, impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Este poema, não sei se vocês conhecem, já viram em algum momento algo de Carlos Drummond, mas este poema que eu costumo considerar como um tratado sobre a poesia, ele nos traz, em um certo ponto, nós vamos retomar isso por um outro caminho, certo? Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Convive com tuas lendas antes de recontá-las. Tem paciência, calma, não force o poema a desprender-se do limbo. Não recolhas o poema, o conto que se perdeu. Não o adules. Ele aceitará a sua forma definitiva e final. E
esta aproximação das palavras, essas mil faces das palavras, penetrar surdamente, deixemos de lado a imagem acústica para buscar outras sonoridades, significações ou possibilidades de uso da palavra, certo? Levar a chave ou não para entrar neste reino das palavras? Eis a questão. Podemos ir adiante, porque agora nós vamos falar de uma abordagem que eu faço como contador de histórias e que dialoga com tudo que foi feito para a constituição desses contos, que são as lendas. O narrador que vai escrever uma história ou contar uma história, ele detém três atributos principais, três decisões. Tem várias decisões, mas existem três atributos que promovem essas decisões mais importantes, que se pensarmos que o narrador é um criador e ele cria a lenda, o conto, a história, é uma criação, ou seja, existe ali um processo criativo e uma criatura que é esta história. Nós podemos pegar três atributos tradicionalmente no Ocidente cristão colocados, vamos dizer aí, imputados à divindade, ao Criador. Onisciência, onipotência, onipresença, certo? O Criador, contador de histórias, narrador, ele tudo sabe sobre a história que ele vai escrever e contar no âmbito da história. E ele tem essa consciência, ou pode ter. Ele tudo pode ante aquela história. Ele pode, nós vamos ver, no momento de criar. E em todo lugar da história ele pode estar. Podemos passar adiante. Bom, o primeiro atributo, tudo saber sobre a história. Este atributo, ele permite que o narrador, aquele que vai produzir o conto, não é? Ele reconheça, primeiro, que ele sabe tudo sobre a história, do início ao fim da história que ele vai contar. Claro, para isso ele vai pesquisar, como nós vimos, pesquisar as regiões do Espírito Santo, a história, a cultura e outros elementos, e a própria lenda. Nós vamos falar desse logo abaixo. Conhecer ao mesmo tempo os desejos e as limitações de cada personagem, porque ele cria os personagens, então ele tem este saber, certo? E, ao mesmo tempo, o narrador ele pode deixar que esses personagens vivenciem as suas dúvidas, até mesmo sobre qual vai ser o seu destino e qual vai ser o final da história, certo? Ele sabe tudo e, ao mesmo tempo, permite que essas dúvidas e esse mistério aconteça, se ele assim entender. Porque ele conhece até o final da história que ele vai escrever, ou que ele está criando. Não é? Então, o estudo para que esse saber se dê envolve tanto o estudo dos elementos simbólicos, dos mitos envolvidos, sobretudo nas lendas, como os elementos, no caso, referentes ao Espírito Santo, aspectos biológicos, históricos, geográficos, sociais e, é claro, os mitológicos da nossa região, que vão envolver os ambientes culinários também, é claro, culturais, né? Já estão aí, né? Os ambientes e os personagens da história. Podemos ir adiante. Então, um dos cuidados que nós tomamos foi não transformar a história em aula, porque a história é uma lenda, é um conto. Outros processos didáticos virão, é um dos objetivos do projeto Tales, certo? E estes usos das histórias, elas acontecerão. A história fala por si, para que possíveis e até inimagináveis trabalhos possam ser feitos com esses contos. Ao mesmo tempo, o estudo da história aumenta o conhecimento sobre o Estado, sobre as nossas lendas. Muitos, inclusive eu, muitos de nós, nos deparamos com lendas que não conhecíamos antes. Então, aumenta o nosso autoconhecimento. Como nos diz Boaventura de Souza Santos, todo conhecimento é autoconhecimento. E aquele que lê, que traduz essas histórias, ou que vai estudar essas histórias posteriormente, também vai conhecer um tanto dessa cultura e desse mundo que é o Espírito Santo, né?
Então, a experiência do narrador, em termos benjaminianos e até mesmo larrosianos, de La Rosa, né? Jorge La Rosa, essa experiência ela provém dessa busca pelo conhecimento, pelo conhecer a si mesmo, quando narra essa história, quando tem contato com essas culturas, povos e saberes dessa região, no caso, e ao mesmo tempo quando ele experimenta essas sensações, sentimentos e conflitos dos personagens que são criados por ele. Isso também amplia o nosso conhecimento de nós mesmos. Quem lê também passa por este processo, não é? Então, ao mesmo tempo, há uma antecipação das respostas dos ouvintes, dos leitores, daqueles que vão receber a história posteriormente. Vamos entender disso no próximo slide, pode passar, que é o tudo poder ante a história. Segundo atributo, o primeiro, essa onisciência, esse saber tudo no âmbito da história, do poder tudo ante a história. O narrador, ele escolhe se ele vai escrever aquele conto, como ele vai criar, o que ele vai colocar ou não, como ele vai começar, se ele vai reduzir ou ampliar, colocar um diálogo ou trazer uma fala como um discurso indireto ou direto, não é? Ele pode apagar e até mesmo deixar de contar aquela história. E isso acontecia aqui. Havia uma escolha, aqui eu tenho uma caixinha, certo? Aqui existem os resumos. Todas as histórias daqueles livros foram resumidas. A professora Ana viu esse processo. Então, esses resumos são resumos, cada um tem uma corzinha aqui, ó, dourado, azul, preto. E quando o participante do projeto lê esse resumo e escolhe um desses resumos para recontar, eu pego uma outra pasta, que é esta pasta aqui, Narrativas da Nossa Terra, e aqui existem envelopes com as cores, que são... Aqui nós temos os capítulos, que são os contos de cada livro. Esses contos de cada livro estão aqui. Aí o estudante ou a participante do projeto vai ler o conto completo para resumir. Aqui nós temos um para cada livro. A professora Ana pode ver aí, ó, que muitos que estão riscados já foram feitos. Quando ela estava aqui no Brasil, ela viu que nenhum desses estava riscado. Agora, olha, quantos já foram feitos? E a nossa pasta aumenta no Drive cada vez mais. Não é? Então, tudo poder ante a história, para que se exerça esse poder, é importante conhecer os fatores que influenciam a produção de texto. São fatores físicos e socioculturais. Dominar o enredo, conhecer o que se quer escrever, estudar, por isso nós estudávamos, colocávamos um mapa do Espírito Santo, buscávamos muitas informações, certo? E também desenvolver a capacidade de resumir e enriquecer uma história, certo? E, ao mesmo tempo, buscar perceber quais serão as produções de sentido dos possíveis leitores, certo? Para isso, o que era feito? Depois que cada um escolhia a sua história, levava para casa, não havia tempo para finalizar, então algumas pessoas levaram meses, outras algumas semanas, certo? Então, esse processo era feito, depois nós trazíamos algumas pessoas, contavam o que gostariam de fazer, e o coletivo, o grupo, dava algumas ideias e já fazia uma primeira escuta. Depois do conto escrito, era lido, havia ainda as sugestões, até chegar a uma forma que também passava por leituras, para que buscássemos antecipar as respostas. Como Bakhtin nos diz, o dialogismo, eu antecipo a resposta do leitor daquele meu enunciado, do futuro leitor até mesmo. Pode passar, por favor, professora? Então, o que mais nós podemos ante a história? Primeiro, esse contexto de produção, quando eu escrevo essa história,
eu estou aqui no Espírito Santo, certo? Mas existem elementos físicos e sociosubjetivos e socioculturais que influenciam essa escrita. Por quê? Eu escrevo daqui. Eu sou capixaba, professor, tenho os alunos que escrevem também, alguns são professores, tem uma bibliotecária e outras pessoas que não são da área da educação, que participam também, que estamos neste local, neste momento, certo? O narrador está aqui, neste momento. O leitor, que é o receptor, estará em outro lugar. Qual será a idade? Infantil, juvenil, professores? De que países? Que produções de sentido serão feitas? Antecipar esses diálogos para realizar essas escolhas é fundamental para tudo poder ante a história. Vamos agora para o terceiro atributo, essa onipresença. Podemos estar em todos os lugares da história e isto é fascinante. Por quê? Nós podemos, por meio da imaginação, passear por cada personagem e por cada ambiente. Nós construímos no imaginário sons, sabores, cheiros, imagens e percepções táteis, frio, calor e ainda sensações, fome, sentimentos, raiva, calma, enfim, são muitos sentimentos que passam pelos personagens e sentidos que provêm do ambiente, certo? Então, nós podemos entrar nas casas, nos castelos, nos rios, correr, participar desses movimentos todos enquanto contamos a nossa história. A história narrada cria um espaço de ficção, como nos diz Michel de Certeau. Podemos ir adiante. E construímos, desse modo, os cenários da nossa história. E assim nós conciliamos o saber tudo sobre a história, tudo poder ante a história, com em todo lugar da história poder estar. Podemos estar em todos os lugares da história. E assim podemos passear, enquanto narramos, pelos ambientes da história. Nós podemos ver de fora, olhar de cima, começar uma história com uma vista aérea, fazer tomadas de câmera, zoom, aproximações, inversões, entrar nos personagens e interagir, ora como um personagem, ora como outro. Então, estes três atributos, eles estão aliados também a dois aspectos do momento de escrever, que é o próximo slide. Memorização e criatividade. Quando nós escrevemos uma história e produzimos uma história, isso não acontece, eu peguei o papel e vou escrever. Não. É muito mais amplo, certo? E extrapola esse tempo. Por isso as pesquisas, as leituras, tudo isso se mescla e nesse processo de escrita, no momento em que eu vou escrever, eu acesso o que eu sei sobre a história, do que eu já pesquisei, já convivi com o meu poema antes de escrevê-lo, com a minha lenda, e essa criação mental anterior, a partir desses estudos, já foi, de certa forma, memorizada, e agora eu, com a criatividade, crio o material escrito, materializo. O poder ante a história se dá nessa materialização. Eu lembro do passado, das minhas pesquisas e leituras, e tudo que está sendo produzido em minha mente, e, ao mesmo tempo, reinvento no presente. Tudo isso acontece ao mesmo tempo também, não são separados, é só para efeito de entendimento. Nós rememoramos e criamos, olhamos para trás e seguimos adiante. E considerando esses dois elementos, o saber e o poder, nós podemos estar em todo lugar da história nesse processo de narrativa. E agora, no outro slide, lembramos o que Carlos Drummond nos disse, certo? Convive com os teus poemas antes de escrevê-los, tem paciência se obscuros, calma se te provocam, espera que cada um realize com o seu poder de palavra e seu poder de silêncio.
Vou ler aqui em português como ele foi escrito mesmo. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chegamos então à forma concentrada. Enquanto criamos essa narrativa, a mente transita entre a busca do que nós memorizamos ou lembramos, estudamos, preparamos, e a construção linguística das palavras por meio de um processo criativo, da inventividade, desse penetrar surdamente no reino das palavras, contemplando as mil faces ocultas sob a face neutra das palavras que estão em estado de dicionário, como nos diz Carlos Drummond, certo? Neste livro, a professora Ana tem este livro, não é? Então, e aí, neste livro, eu trago todos esses conceitos, certo? E alguns outros mais, né? Quem sabe um dia poderíamos conversar mais sobre eles, né? Quem sabe até trabalhar com este livro, né? Enfim, pensar em publicações, estão aí as possibilidades. Tem um conto, uma narrativa aqui, eu estou pensando no tempo, porque depois disso nós temos só o Ailton Krenak, que é uma fala rápida. E tem esta fábula das três irmãs, é uma fábula curta, certo? O poema final, que é de Silvio Rodrigues, é em espanhol e talvez possa ser enviado e possa ser escutado depois, até para ter esse diálogo. Podemos talvez ver se há alguma questão. Eu deixo essa história para o finalzinho, se a gente tiver tempo, e aqui o Krenak. Krenak é um indígena e um escritor, um pensador brasileiro. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras. E ele escreveu este livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele nos diz que contar histórias é um dos modos de adiar o fim do mundo. A narrativa dominante, ela o tempo todo apregoa, ela nos traz a ideia de que o fim do mundo é amanhã, é hoje, é daqui a pouco. E tenta nos fazer desistir dos nossos sonhos. Quando ele fala de sonhos, ele não está falando de sonhos que sonhamos dormindo e nem dos sonhos de comprar um carro, viajar, ter uma casa, não. Ele fala de um lugar dos sonhos, um lugar que não é separado deste nosso mundo que nós vivemos objetivamente, certo? Mas é um lugar que é habitado e visitado pelos xamãs, pelos sacerdotes, um lugar sagrado, certo? Um lugar de comunhão com a natureza, um lugar de comunhão e que esse desdobramento deste nosso mundo, que é este lugar do sonho, ele pode ser habitado por meio das histórias e também pode ser promovido por meio das histórias. Quando lemos uma narrativa envolvente e que nos conduz ao lugar dos sonhos, em um dado momento, nós estamos tão absorvidos por aquela leitura e a história acaba, e então eu levanto os olhos e olho em volta e eu não me lembrava mais onde eu estava. Quando eu escuto uma história, o tempo passa de uma maneira diferente. Este é vamos dizer assim, o lugar dos sonhos que nós sabemos habitar. E sabemos desde crianças. Mas nos esquecemos por conta da narrativa dessa ideia de que o fim do mundo está logo ali. Então, como nós podemos adiar o fim do mundo para Krenak? Nós temos medo desse fim anunciado, dessa queda rápida anunciada. Então, nós devemos descobrir paraquedas, parachutes, paraquedas que nos que reduzam Paracaídas. 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 Y estamos hablando, adiar sería retrasar, retrasar el fin del mundo. Retrasar, adiar, retrasar o fim do mundo. Nós precisamos lançar paraquedas coloridos, divertidos e prazerosos para reduzir o impacto e para reduzir a velocidade da queda e assim adiar o fim do mundo. Por isso, criando momentos de narrativa de lendas, daí a importância deste belíssimo projeto Thales e a honra e a felicidade de estar aqui fazendo esse diálogo
Muito obrigado, professora Ana. Temos aí um tempinho que podemos dialogar. Se der tempo, a historinha eu resumo ao máximo, tá? Obrigado.